Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, mais conhecido como o dia em que vamos responder perguntas de vocês ouvintes, mas não sem antes agradecer a audiência de 100 mil que nós tivemos em todas as plataformas. Já passamos dos 100 mil, na verdade, de visualizações dos nossos episódios, e se não fossem vocês, ouvintes queridos que estão nos acompanhando, nós não teríamos esta marca tão bacana em apenas 3 meses de podcast. Parabéns, Kleber! Parabéns para nós, né, Rê? Muito legal, para o time todo aí, desse trabalho que a gente começou já no meio dessa quarentena, né? E foi realmente gratificante ver esse número que para nós foi tão rápido e com tanta qualidade, né, Rê? Que a gente hoje vai conseguir representar um pouquinho nesse episódio das perguntas, das interações, das pessoas que estão ouvindo, né? Então, muito obrigado a todos, em especial também para a equipe aí que faz esse trabalho todo acontecer diariamente aqui com a gente. Valeu! E junto com o Ibovespa, quase, né? A gente chegou até um pouquinho primeiro que eles de volta, só né? Que maravilha? A gente chegou primeiro, Kleber. A gente chegou primeiro. Ele já tinha passado por lá, mas aí tá tentando voltar agora, né? Muito bom. Parabéns pro Lucas e pra Verô, que estão no mudo, mas estão todo dia com a gente, no mesmo horário, ali firmes nessa gravação. E toda a equipe que participa desse podcast também nos bastidores. Vamos falar desses 100 mil pontos, que não é o nosso, mas também é muito relevante, né, Kleber? Muito, muito relevante. Ele quase chegou lá, né? Ontem foi um dia muito positivo aqui pro mercado local, né? Principalmente pro investidor aí que está posicionado em ações, em renda variável, uma vez que a gente teve o dado, né, de vendas no varejo, que a gente falou ontem, né, que foi um dado muito positivo mediante aquilo que era esperado, apesar que, lógico, que a gente falou, né, numa base ainda muito ruim que a gente tinha de abril, né, mas o mercado entendeu isso como um sinal de que a retomada da atividade local pode ser, sim, mais rápida do que vinha sendo avaliado, né? Naturalmente, isso ajudou muito o mercado como um todo, né? Quando a gente olha para o cenário internacional, ele também ajudou no dia de ontem. Então o Ibovespa fechou com alta de 2,05 a 99.769 pontos. E agora realmente a gente tem essa expectativa dessa continuidade de recuperação da atividade nos demais índices, nos demais dados que vão saindo aí ao longo das próximas semanas que a gente tem aí para o mês de junho. O número de emprego do mês passado, a gente sabe que é muito ruim ainda no Brasil, mas ele também veio em linha, apesar de muito ruim com o que era esperado. Então, o mercado vem antecipando, como a gente sempre fala aqui, né, esse movimento, e ele vem trazendo essa expectativa para os preços das ações que tinham sofrido muito. Então, realmente, a recuperação tem sido muito mais rápida do que muita gente, acho que a maioria de todos os agentes do mercado esperavam. Tomara que esteja antecipando o fim da pandemia, a retomada dos empregos, a retomada das atividades com segurança, né, Kleber? Esperamos, que é o mais importante. É verdade. Kleber, nos Estados Unidos, apesar do aumento no número de casos de coronavírus em alguns estados, como Flórida e Arizona, o presidente Trump disse que não vai recuar nas reaberturas. Como o mercado reage a esse dilema entre aumenta casos, Trump mantém as medidas que estão sendo tomadas para casos em que já não tem a pandemia de uma forma tão severa? O mercado americano, e aí, obviamente, todo o restante, né, dos mercados internacionais vem acompanhando com muita preocupação esse ponto, em primeiro lugar, né, do risco, né, dessa continuidade de aumento de novos casos nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, de todas essas indicações e sinalizações que o governo vem dando, como essa que o Trump fez ontem, né, como novos estímulos que são esperados e também com o reforço que teve ainda, principalmente ontem, sobre a aceleração que eles estão tentando fazer no processo
para a liberação de uma nova vacina, dessa vez pela farmacêutica Moderna, né? Isso ajudou muito o mercado ontem. E quando a gente olha para hoje com indicadores, assim, praticamente uma agenda vazia que a gente tem para essa quinta-feira, o mercado está praticamente estável, com uma variação muito pequena. O dado mais importante que saiu agora pela manhã, né, onde toda quinta-feira, né, tem o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e ele veio um pouco abaixo do que era esperado, mas ainda mais um número negativo, né, de 1.314.000 pedidos de seguro-desemprego na última semana nos Estados Unidos. Mas realmente o cenário hoje, ele vem olhando também para os Estados Unidos, diferente da Europa, que já está num avanço muito melhor, né, as proporções territoriais dos Estados Unidos, né, ela é continental, como muitos analistas vêm colocando, né, então não é uma comparação muito justa se fazer o que acontece nos Estados Unidos em relação ao tempo de controle da pandemia, quanto com a Europa, né? Mas, sem dúvida, o investidor agora ele olha para isso. Se a gente tiver realmente uma melhora nessa condução de tudo que vem sendo feito com relação à pandemia, principalmente em alguns estados nos Estados Unidos, a recuperação da atividade vem dando sinais de que ela já está sendo também mais rápida do que era o esperado. Então, para o mercado hoje, a gente deve ter um dia realmente com menos volatilidade, pelo que se indica aqui, mas o cenário ainda para investimentos, né, para quem está olhando para a bolsa, para dólar, para todos esses sinais, a gente deve ter um dia mais calmo na quinta-feira. Muito bem. Vamos chamar nossa convidada, especialista em investimentos, que vai reforçar esta equipe de 2 aqui desse podcast, para a gente responder as perguntas de ouvintes que mandaram nos comentários do YouTube, a maioria delas, e que a gente prometeu responder, e faremos isto agora. Fernanda Astudillo, chega mais, bem-vinda ao Investidor em Foco desta quinta-feira. Bom dia, Rê, bom dia, Kleber. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também falar aí para todos esses ouvintes, né, e responder as perguntas aqui dos nossos clientes. Então, bom dia para todo mundo, né, e hoje aí o dia histórico, né, Bolsa chegando 100 mil pontos aí, então, na parte logo na abertura, né, mas vamos lá, vamos responder as perguntas dos nossos clientes e tentar mostrar para eles o melhor caminho, né, dado todo esse cenário, como o Kleber comentou agora. Maravilha, Fê. A gente que agradece a sua participação. Então, seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada, gente. Aqui a gente vai fazer, sabe aqueles quiz que vem a pergunta e alguém aperta o botão? Eu vou fazer isso com vocês, tá bom? Combinado. A gente tem 6 perguntas sobre assuntos bem diferentes. E a gente vai trazer, então, aqui, vocês vão se acusando para a gente poder responder todas elas. A primeira dúvida é da Fabiana Bono sobre previdência. Ela disse que pensa em começar um plano para resgatar em 11 ou 12 anos. E ela quer saber se o Carteira Itaú de Previdência já se mostra vantajoso para um período de 11 ou 12 anos ou se ele é interessante para prazos ainda maiores. Quem vai? Eu posso começar aqui respondendo, Vamos lá, a Fabiana, Fê. Né? Legal. Oi, Fabiana. Acho que, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, né, por pensar aí na sua aposentadoria e já começar também a fazer esse planejamento, né? A Carteira Itaú de Previdência, ela é uma alternativa muito interessante, ainda mais quando a gente pensa em longo prazo, como é o seu caso, né? E como é indicado para produtos de previdência de uma forma geral. Primeiro, o ideal é verificar o seu perfil de investidor para a gente saber qual percentual é recomendado dentro do Carteira Itaú de Previdência, tá? Vale reforçar que ele é um produto diversificado, ou seja, através de um único produto, você tem acesso a diversos mercados e gestores, que acaba trazendo facilidade para você e agilidade até para o gestor montar as posições dentro da carteira do produto, né? Então, como eu comentei agora, né, o percentual ele vai depender muito do seu perfil de investidor. Aqui no Itaú Personalité, a gente tem 4 perfis. Primeiro, a gente tem o conservador, o moderado, o arrojado e o agressivo, tá certo? Se o seu perfil for conservador, por exemplo, a nossa recomendação dentro de Previdência seria aplicar 15%, né, no Carteira Itaú de Previdência, e um restante em alguma modalidade DI, que seria ou FlexPrev DI ou Platinum DI,
que são produtos que acompanham a taxa de juros do país, né, que é a Selic. Se o perfil for moderado, a nossa recomendação já aumenta, né, para o Carteira Itaú, seria 55% no Carteira Itaú de Previdência e os 45%, que é a diferença nessas alternativas de produtos DI que eu comentei. Se o seu perfil for arrojado, aí a recomendação seria 100% dentro da Carteira Itaú de Previdência, tá? Que facilitaria aí nesse caso. E se o perfil for agressivo, ou seja, aquele perfil que permite correr mais riscos, né, com o objetivo de um retorno melhor a longo prazo, aí a recomendação nossa aqui do Personalité seria 65%, né, no Carteira Itaú de Previdência, 25% num produto chamado Multifundos Ações V70. Esse produto ele investe em torno de 65% em renda variável e 35% em CDI. E os 10% final no Multifundos Multimercado de Previdência, que ele investe em diversos mercados, como juros, câmbio, ações, né? E ele é composto por vários fundos multimercados da indústria, que pode ser tanto os nossos, né, como de terceiros. E, além disso, pelo prazo, né, que você pretende ficar com os recursos investidos, que seria acima de 10 anos, você também tem uma vantagem aqui na Previdência em relação à tributação. Se você escolhe a tributação regressiva definitiva, após 10 anos, né, você tem a menor alíquota de imposto de renda que a gente tem em investimentos, que seria de 10%. Então, também seria interessante essa questão por conta do prazo que você pretende ficar com o recurso investido. E é importante que, antes de aplicar, caso você não tenha conhecimento do seu perfil de investidor, você pode responder um questionário que faz essa identificação. Esse questionário está tanto disponível pela internet 30 horas, como direto com o seu gerente, tá? Então, antes de qualquer tomada de decisão, primeiro, faça a identificação do seu perfil. Espero que eu tenha aqui conseguido ajudar a Fabiana. Rê. Eu já anotei tudo isso aqui para ficar na minha cabeça, Fernanda, porque você trouxe aí a recomendação completinha para todos os perfis, maravilha. Bom, vamos para a segunda. A Nedi Costa, muito atenta, estava de ouvido ligado lá no episódio de número 46, quando o Victor Vietti deu um spoiler de um COI que o Itaú ia lançar nos dias seguintes. Aí a Neide correu nos comentários e perguntou como podia fazer parte daquela cesta que o Victor estava contando pra gente. A gente voltou a falar de COI no episódio 54, se alguém quiser pesquisar. Mas vamos atender ao pedido da nossa amiga Neide e explicar também como ela pode fazer para entrar nesta cesta de COI que foi lançado agora no mês de junho. Essa vai para quem? Kleber, Fê? Deixa eu falar com a Neide, então. Tudo bem, Neide? Vai lá. A gente primeiro agradece aí a pergunta e também explica um pouquinho do porquê que a gente trouxe essa oportunidade aqui para os investidores. E já desde o primeiro momento falo, tem que correr um pouquinho porque ele tem prazo para aplicar, é diferente de um fundo, né? A gente tem uma janela aí para que os investidores possam aportar os recursos para entrar nesse investimento, nessa estratégia. A primeira dela já fechou, tá? É até importante falar, foi realmente um sucesso de procura aí por parte dos investidores que compraram realmente a ideia do que a gente construiu. Acabou na segunda-feira e a gente tem uma nova oportunidade nessa segunda tranche agora que vai até o dia 17 de julho, tá? Para quem quiser poder procurar, viu, Neide? Se você entender que faz sentido aí para sua carteira, tem esse prazo aí para você poder investir. O que é esse COI, né? Que a gente chamou, tem um nome muito bonito aqui, né? Escolhido até, depois ele, não sei se ele sabe que eu vou contar, né? Mas foi o professor Martin aqui que deu o nome para o produto, né? Que é o US Tech Trend, que é um COI com uma cesta com 4 ações norte-americanas, tá? O objetivo aqui da cesta é que a gente acredita, como a gente fala aqui todos os dias, que a recuperação da atividade econômica nos Estados Unidos deve provavelmente acontecer mais rápido que nas outras economias. E a gente foi selecionar, depois de uma análise muito grande, as ações que provavelmente teriam o maior potencial, né, no longo prazo, não no curto prazo, depois dessa recuperação. Tanto que o ativo, né, o COI, ele tem um prazo de 5 anos. Então, a gente fala um pouquinho depois se o investidor pode sair antes ou não, mas a ideia principal aqui é que o investidor, primeiro, tenha uma diversificação internacional,
né, em ativos que estão descorrelacionados, como a gente até comentou um pouquinho antes sobre correlação, né, que eles não estão ligados à economia brasileira, ele já tem uma diversificação internacional aqui no primeiro ponto, que apresentem essa possibilidade de uma performance maior até do que ativos locais aqui, e que principalmente tem uma visão de longo prazo, só que com uma vantagem, né, capital garantido do valor investido. Então, se toda a nossa análise der errada, que a gente torce muito para que não, o investidor, levando o ativo até o vencimento dele, vai ter o seu capital no mínimo de volta. Tá? O que é uma grande vantagem para aquele investidor que quer investir em ações, não está muito acostumado, ou está começando agora, ou mesmo que já fez, mas não quer correr risco de perda. Esse tipo de produto permite isso para o investidor. Então ele consegue entrar num ativo sabendo que se ele ficar até o final, no mínimo, mesmo que as ações caiam, né, e que essa cesta não seja positiva no final, ele vai ter o capital dele de volta, tá bom? E aí, como algumas características aqui que são importantes, o valor inicial ele não é um valor muito alto, é um valor de R$5.000, inicial não, né, o mínimo, né, o valor que o investidor precisa fazer é de no mínimo 5 mil. Ele não vai ter variação cambial, que é mais um ponto que melhora a questão de risco, né, quando a gente olha para o produto. E o investidor aqui, ele tem a possibilidade que não é muito comum em COIs, que é a saída antes do vencimento. Então, qual que é a... Não, aí não tem como garantir. Ele pode ter um resultado positivo e ele pode ter um resultado negativo se ele sair antes do vencimento. Então, Nedi, a recomendação é que o investidor fique até o final. Agora, vamos supor que aconteceu alguma coisa e você precisa daquele recurso que você não esperava precisar, porque a recomendação é para que esses ativos, né, os investidores coloquem o recurso que ele sabe que ele vai poder manter até o vencimento. Posso sair antes? Posso. Só que no dia da venda do COI vai ser a mercado. Então, aí não tem a garantia do derivativo que foi construído para montar o produto. Ou seja, se naquele dia a cesta estiver positiva e a valorização do COI for positiva, o investidor vai ter um resultado ali, um lucro para poder sair da operação. Mas se for negativo, ele vai ter aquele resultado negativo. Então ele tem liquidez a partir de 6 meses, ele já pode solicitar a venda se ele quiser, mas ele vai ficar, vamos dizer assim, refém do resultado do mercado no dia que ele for sair, tá bom? E para fechar aqui, que eu acho que é o que mais vale, né, a participação em 100% da alta dessa cesta, tá, até o limite entre 90% e 110%, ou seja, o investidor vai poder participar de todo o ganho que essa cesta de ações proporcionar para ele no período, com o capital garantido, com o valor que ele vai encaixar ali dentro do... Aí é importante, né? Quanto que eu faço, né? Quanto da minha carteira que eu coloco? Aí é super importante você conversar ali com um especialista, um assessor, para ele olhar toda a sua carteira e ver quanto que cabe, porque é uma parcela pequena, não é uma parcela muito grande, que você vai colocar do seu capital todo dentro desse produto, tá, Rê? E ver de acordo com o perfil de investidor também, né, Kleber? Exatamente, que é muito importante. A gente até, só para passar aqui, para a turma ter uma ideia, Rê, na nossa recomendação, a gente tem para o perfil moderado 2% de recomendação para esse produto do portfólio como um todo. No arrojado e no agressivo, 5%. Então, para trazer em números aqui, ou seja, eu tenho R$100 mil hoje de investimento, então, se o seu perfil for arrojado, você vai colocar no máximo R$5 mil dentro desse produto, que é os 5% que a gente recomenda, tá? Perfeito. Gostei desse produto também, hein, Kleber? Né? Corre para fazer. É até dia 17. Né? É dia 17. Boa, gente. Ó, tem outra aqui sobre previdência, do Marçal Gibellini. Ele disse que está prestes a se aposentar, isso deve acontecer mais ou menos dentro de 3 anos. E hoje, segundo ele tem uma carteira bem diversificada com produtos do Itaú. Aí a pergunta dele é a seguinte: o que fazer quando estiver chegando o meu momento? Entendo que ele quer saber o que fazer quando estiver na hora de se aposentar e aí o que ele faz com os investimentos em previdência dele, né? Entenderam a mesma coisa? Sim, entendi a mesma coisa. Posso responder essa, Kleber? Vai lá, Fê. Aproveitar que a gente fez a primeira de previdência e retomar então com esse assunto. Primeiro assim, Marcelo, obrigada pela pergunta, né?
Essa pergunta surge bastante nessa fase que os clientes estão pensando em utilizar os recursos da Previdência para aposentadoria. Nesse ponto, é muito importante você checar se o montante que você acumulou na Previdência é suficiente para um complemento de renda para a sua aposentadoria, né? Então, para isso, você precisa analisar alguns fatores. Então, por exemplo, quais os gastos que você vai ter após a aposentadoria, né? E calcular também por qual prazo esse valor que você acumulou supriria as suas necessidades. Então, imagina o seguinte, né? Um exemplo. Digamos que você precise de R$10 mil por mês para a sua aposentadoria, né? E acumulou um montante na Previdência de R$100 mil. Então, fazendo uma conta simples, isso significa, né, que você teria aproximadamente 10 meses de renda. Então, por isso é importante checar quanto que você espera ter de renda complementar com a Previdência e por quanto tempo você gostaria de ter essa renda. Então, se você chegar, na conclusão que o valor acumulado que você teve não é suficiente, a intenção é manter realmente o plano de previdência, conseguindo fazer aportes, né, até chegar um valor suficiente para você conseguir receber essa renda de acordo com o prazo que você se planejou, tá? Mas digamos que você olhou o seu montante, é um montante suficiente aí para sua aposentadoria. Você tem duas possibilidades, né? Você pode transformar esse recurso em renda, que a gente chama. Então, você escolhe o tipo de renda que você gostaria, né? Hoje a gente tem disponível 2 tipos de renda, né? Que é a renda temporária e a renda para o plano certo. Em ambas, você define qual o prazo que você quer receber de renda e o sistema faz o cálculo de acordo com o montante acumulado. E daí, mensalmente, você recebe o valor de renda que apareceu aí nessa simulação do montante acumulado. Se você não quiser transformar em renda, né, continuar normalmente com seu plano de previdência, o que você pode fazer também? Você não precisa necessariamente transformar em renda, mas a Previdência permite, né, que você faça resgates a cada 60 dias. Então, por exemplo, poxa, não vou transformar em renda, mas como a Previdência permite esse resgate a cada 60 dias, a cada 60 dias eu vou no meu plano e resgato o valor que eu acho que faz sentido ali para aqueles 2 meses ali de gastos que eu vou ter durante a aposentadoria. Então, dá para você fazer isso também, tá? E para ajudar nesse cálculo, para ver se é suficiente ou não que você acumulou e pelo tempo que você quer receber de renda, você pode contar com toda a ajuda, né, do seu gerente aqui do Personalité e também dos nossos especialistas de investimentos. Mas que legal que você se planejou, já está com valor acumulado. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente fala de previdência, planejamento é essencial para que a gente realmente consiga aí se aposentar com uma certa tranquilidade, né? Vamos dizer assim. Então, parabéns aí. E que bom, né, que está chegando o tempo aí, o prazo aí para você se aposentar e realmente conseguir usufruir, né, de tudo que você conquistou aí durante a vida. Acho que é isso, Rê. Ele deve estar contando os dias, né, Fê? Ah, com certeza, com certeza. Nossa, eu já faço planos agora para quando eu for me aposentar. Imagina quando eu estiver perto. Nossa, quando eu estiver perto a ansiedade vai ficar maior. Né? Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Paulo Nascimento. Na verdade, é um pedido. Ele gostaria que a gente falasse um pouquinho mais sobre small caps. Tá arrojado, Paulo, hein? Se a intenção dele é investir, né? Não, vamos falar um pouquinho então dos small caps, porque assim, o ano passado foi um ano incrível, né? Os últimos anos foram muito bons para small caps e chamou a atenção de muito investidor, principalmente depois que a gente teve esse boom de novos CPFs, de novas pessoas físicas investindo na bolsa, né, Rê? Só contar um pouquinho do que é small caps, né? E por como que ela é classificada, né? Os small caps são empresas que a gente tem uma menor capitalização de mercado, ou seja, são empresas que têm valores considerados menores do que as large caps ou as blue chips,
large caps, blue chips, por exemplo, a gente está falando dos grandes bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, né? E algumas outras grandes empresas, mas o número de small caps hoje que a gente tem na Bovespa, ele é muito grande, são mais de 70 ações, 70 empresas que são negociadas, consideradas small caps, tá? Então, tem aí uma diversidade muito grande de papéis, de setores, para que os investidores possam procurar, e elas normalmente ficam ali com o valor de mercado das companhias em 300 milhões de dólares e 2 bilhões de dólares de valor de mercado dessas empresas, tá? Muitas empresas são novas, né? Empresas que começaram há alguns anos, né? Empresas que teve alguma ideia inovadora, ou empresas que são antigas, mas são novas no mercado, né? Que estão em setores menores. Então, quando a gente vai falando todos esses pontos, todos esses dados, a gente está falando de empresas que provavelmente vão trazer potencial de ganho maior e também risco maior para o investidor. Tá? Naturalmente, essas empresas elas também têm liquidez menor. Lembrando que é liquidez, né, e Fê, aí para o Paulo, é aquela capacidade que você tem de negociação do ativo que você tem em mãos. Então, por exemplo, se você tiver muito mais pessoas negociando um ativo, ele vai ter muita liquidez, porque você tem muita gente comprando e vendendo, né, procurando fazer negociações com aquele papel. Então, ações small caps têm normalmente menos liquidez, porque você tem menos investidores negociando aquele ativo do que as empresas blue chips ou as empresas large caps, que são as empresas maiores, como a gente falou, tá bom? Só para dar um contexto aí para quem não conhece ainda um pouquinho dos small caps. Agora, o que a gente pode falar delas? Vamos fazer um corte aqui até 2019, tá, Rê, primeiro, para o Paulo. Porque 2020, como todos já estão vendo, é um ano um pouquinho diferente, né? Quando a gente olha para small caps, como para qualquer outra ação, a gente continua com o conceito de sempre pensar no longo prazo. Que nem a gente teve o professor falando aqui sobre a visão do Warren Buffett, né, para as ações, onde ele sempre vislumbra o que aquela empresa pode entregar de valor para ele se tornar acionista e para que ele carregue essas ações no longo prazo dentro do seu portfólio, para o seu patrimônio. Tá? E os small caps, eles têm essas ações um risco maior, mas muitas vezes tem um potencial muito grande. Mas essa maturação da ação, às vezes ela acontece num período que não é muito curto. Pode acontecer um tiro rápido, mas normalmente são períodos maiores. E aí a gente tem alguns pontos aqui para passar, por exemplo, desde 2016 até início de 2016 até o final de 2019, eu peguei um número para o Paulo aqui para mostrar o seguinte. O índice Small Caps, ele teve uma valorização de 236% no período. E o Ibovespa, no mesmo período, teve uma valorização de 166%. Ou seja, uma diferença grande de um índice para o outro. Né? E por que essa diferença? Em cenários em que a gente tem um boom econômico, ou seja, cenários em que a atividade econômica e o crescimento econômico ele é grande, ele é positivo para o país, as small caps tendem a se valorizar mais porque elas são companhias ali ainda em crescimento e desenvolvimento e acabam tendo maior oportunidade de crescimento nesses períodos. Tá? Que foi o que aconteceu durante esses últimos 4 anos dentro das ações, dentro do mercado brasileiro. Tá? Em compensação, a gente tem o risco do outro lado que a gente falou. Né? Quando a gente olha para 2020, só para fechar, 2019... a valorização do índice Small Cap foi de 58%. Tá? Em 2020, depois da crise, você quer arriscar quanto que caiu o índice Small Caps? Se o Ibovespa... Vou te dar uma dica. Isso, vai lá. Pega o Ibovespa como referência. Eu acho que o índice Small Caps caiu 60%. Quase, hein? Muito bom. Quer dizer, não, muito bom o chute, não o resultado, né? Tá. Foi um pouquinho mais de 66% de queda da máxima que ele estava em 2020 para a mínima no auge da crise. Ou seja, o investidor que tinha acabado de fazer um investimento em small caps ali no início, bem no foco da crise, ele teve uma queda da máxima para a mínima de 66% ali aproximadamente. Tá? E nessa recuperação que a gente vem olhando agora, quem comprou na mínima, quem conseguiu ali comprar na mínima em meados ali do final de março, começo de abril, de lá para cá o índice já valorizou 130%.
Nossa. Ou seja, a variação, a volatilidade, o risco das ações small caps, ele é muito maior. Por isso que ele apresenta muito mais oportunidade. Tá? E cabe muito o conceito aqui que a gente precisa colocar e lembrar aquilo que o professor trouxe do Warren Buffett, só para fechar aqui para o Paulo, que também cabe para small caps, que ele falou, né? O Warren Buffett, eu prefiro um preço ok de uma empresa excepcional do que um preço excepcional de uma empresa ok. Muitas vezes o investidor ele olha ali empresas small caps com preços realmente super atrativos, mas ele precisa avaliar se a empresa realmente é uma empresa que vai ter capacidade de entregar o resultado que ele espera só por causa do preço. Muita gente olha muito para preço para small caps e esquece muitas vezes de olhar para a companhia. E é super importante olhar para a ação e para as avaliações, né, e tudo que é feito em relação à análise das companhias para que ele coloque na carteira. Então, é um investimento que a gente gosta muito. Investidor que quiser fazer, a gente tem aqui 2 alternativas para ele. Se ele não quiser ir comprar as ações e montar uma cesta direto na corretora, a gente tem 2. Uma é o fundo, né, Itaú Ações Small Caps, né, que faz a seleção de ações small caps e a gestão para o investidor apenas de empresas que são selecionadas pela Asset, tá? E a outra é o ETF. Lembra que o Torres Casana veio falar aqui com a gente? A gente tem o ETF de small caps, tá? Onde que é o SMAC 11, né? O investidor ele pode comprar o ETF também para colocar na sua carteira se ele quiser o Paulo fazer esse investimento. Então é um investimento muito válido, mas super importante lembrar. Precisa a gente ter um cenário econômico muito bom para essas ações se valorizarem e terem realmente a sua performance esperada alcançada, né? Uma liquidez mais baixa e um risco mais alto, né, normalmente, do que as empresas de large caps e blue chips. Tá bom? Espero ter ajudado o Paulo aí. Muito bem, Kleber. Fez um dever de casa bem grande para ajudar o Paulo aí. Parabéns. A gente gosta, né? Ajuda. Tem uma outra pergunta aqui do Fábio Cato e ele está acompanhando o mercado pelo visto. Ele comentou que a bolsa já deu uma boa recuperada desde março, que foi o início da pandemia, de fato, né? Fábio está correto. Então, Fábio quer saber se ainda está bom para entrar em renda variável. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou pegar essa. Já respondi uma de ações, agora é com você, Fê. Maravilha. Legal, Fábio, bacana a sua pergunta, né? Na verdade, essa pergunta, ela vem sendo feita por muitos clientes, né? Por amigos meus também, por saber que eu trabalho aqui na área de investimentos. E realmente, desde março, como você comentou, que foi o início da pandemia, a gente viu aí a Bolsa saindo de aproximadamente 110 mil pontos, indo para em torno de 65 mil pontos, né? Uma grande desvalorização. Nesse período, a gente até achava e a gente comentava isso, né? A gente achava que o mercado tinha precificado muito para baixo essa pontuação da Bolsa. Até porque a gente não tinha fundamentos econômicos naquele momento para uma desvalorização nessa magnitude, né? Afinal, aquele momento indicava uma crise de saúde, que, claro, né, impactou o mercado de uma forma geral, mas a gente não tinha fundamentos que a gente chama, né, para um Ibovespa tão baixo. Então, por isso que essa recuperação que o Ibovespa teve nesse curto prazo, né, nesses últimos 3 meses, basicamente, chegando hoje de manhã, né, mais cedo aos 100 mil pontos, aí voltando um pouquinho agora, né, um pouquinho abaixo dos 100 mil pontos, se deve, né, por parte dessa precificação muito abaixo, né, do que a gente tinha comentado, já que não tínhamos fundamentos econômicos para isso, e claro, por boas notícias que foram saindo aí no mercado, né, como reabertura em algumas economias e tudo mais. Claro que agora a gente vai ter que olhar como é que chegam essas novas notícias, né, se vai ter ou não segunda onda em algum lugar, né, da Covid-19, mas por enquanto a gente... esse curto prazo aqui que a gente teve foi muito por conta disso, dessa valorização. Dado isso, né,
tem pouco mais de um mês que a gente revisou a nossa ordem de preferência na nossa recomendação. Então, quando a gente faz uma recomendação aos nossos clientes de acordo com o perfil de investidor dele, a gente seleciona, né, as classes de ativos para fazer parte dessa recomendação e prioriza as classes de ativos que a gente acredita ter mais oportunidade naquele momento, tá? Por isso que a gente chama aqui de ordem de preferência. Lógico que quem está em último, por exemplo, na ordem de preferência, não quer dizer que é o patinho feio da história, não é isso. A gente entende que a diversificação com todas as classes de ativos que a gente coloca é muito importante para fazer a diversificação da carteira do cliente, tá? E aí, com essa revisão, hoje a gente entende, né, a nossa preferência está por multimercado, pela classe de multimercado, porque é uma classe que consegue capturar melhor as oportunidades dentro desse cenário, que vai permanecer volátil no curto prazo, né? Então, a gente entende que multimercado hoje vai se beneficiar mais. O ponto aqui é que, mesmo assim, a gente gosta de bolsa, né? Só que para a bolsa, a gente fala que a gente está um pouco mais neutro. O que significa isso, né? Como eu disse, a gente gosta de bolsa e ela deve sim fazer parte da sua diversificação de carteira, mas dada essa valorização dos últimos meses, né? Então a gente está falando aqui de abril, maio e junho, por exemplo, foi o melhor trimestre do Ibovespa nesses últimos anos, né? Tanto que ele subiu até um pouco mais de 30% nesse último trimestre. Então a gente não espera desde 2003. Desde 2003? É, o melhor trimestre desde 2003. Desde 2003, o melhor trimestre. Então, depois de um terrível, né? Tudo bem, né? Mas, ok. A gente sempre fala que depois de uma grande queda, a chance de subir é um pouco maior, né? Mas foi uma grande valorização. E aí, por conta disso, a gente não espera que nesse curto prazo, e dado esse cenário volátil, a gente vai ter grandes prêmios, né, grandes valorizações aqui no Ibovespa. Claro que pode acontecer um dia ou outro, dependendo de notícias que saírem, né, na mídia, mas a gente opta hoje, se eu tenho um recurso novo para aplicar, a ideia é que comece com multimercado, tá? E aqui vale um ponto. Quando a gente teve toda aquela desvalorização lá em março, os nossos clientes estavam muito preocupados em que fazer com o recurso, né? E a nossa recomendação era, se o seu objetivo permanece o mesmo, se você tem prazo, permaneça com o recurso investido. Não realize esse prejuízo, né? E os clientes que seguiram a nossa recomendação realmente estão agradecendo a gente hoje, né, Kleber e Rê, porque boa parte ele já conseguiu recuperar dessa desvalorização que teve desde março. E é isso que a gente fica feliz também em poder ajudar os clientes nessas tomadas de decisão, tá? Então, a ideia é essa. Se você já sabe o seu perfil, a renda variável que você tem hoje está compatível com o seu perfil, a ideia é manter na carteira. Agora, se você tem novos recursos para aplicar, o ideal seria começar lá com o multimercado, se você tiver espaço, né, para multimercado, de acordo aí com o seu perfil, e seguido de produtos atrelados à inflação, na inflação mais curta, que é a nossa segunda na ordem de preferência, tá? E é importante, então, checar o seu perfil, ver a nossa recomendação e os percentuais indicados para cada classe, né, que a gente coloca, e qualquer dúvida, obviamente, procurar o seu gerente e nossos especialistas de investimento. Espero ter ajudado aí o Fábio e vamos torcer aqui para se manter aí a 100 mil pontos e até mais a bolsa, né, Kleber? Verdade, Fê. Isso aí. Muito bom, Fê. Última pergunta do nosso episódio de responder dúvidas de ouvintes. A pergunta é boa, ó. É da Lilian Dora Tessandori. Ela quer saber a diferença entre o Carteira Itaú e o Carteira Itaú Internacional e se é um bom momento para deixar o dinheiro dela em investimentos internacionais devido ao que ela está chamando de instabilidade política do Brasil e o contexto local. Excelente pergunta da Lilian, hein? Muito boa. Quer responder, Kleber? Vamos lá, a gente pode lembrar um pouquinho, né, sobre o Carteira Itaú, né, que eu acho que foi o começo aí que ela colocou, né, da diferença entre o Carteira Itaú e o Carteira Itaú Internacional, né. Só para voltar depois, quem quiser, a gente tem aqui alguns episódios contando em detalhes, né, como funciona os dois produtos e basicamente o Carteira Itaú nasceu da ideia da gente ter um produto onde o investidor
tivesse acesso à nossa recomendação através de um único instrumento. De forma completa, com uma única aplicação, ele poderia fazer uma diversificação total dos seus investimentos, tá? Que tem como base o perfil arrojado, ok? Então, parte dessa carteira teria investimentos internacionais. Foi assim que a gente construiu a carteira Itaú. Então, quando a gente construiu, né, e ele tem como base uma carteira estratégica, nessa carteira, o que foi traçado é que ele teria 10% de ativos internacionais. Só que existe também, além da estratégia, a parte da gestão tática. Ou seja, dependendo da variação de mercado, eu posso aumentar ou diminuir aquilo que eu tinha como base na minha alocação estratégica. Com o acontecimento realmente da crise, a gente teve que buscar muita proteção para o investidor. Com isso, aumentou bastante a exposição da parcela internacional. Para vocês terem uma ideia, e até passando já para a Lilian, a alocação da carteira básica era de 10%, o internacional hoje está em quase 31% no carteira Itaú. Por quê? Porque a gente viu uma capacidade maior de proteção para o patrimônio dos investidores e também de potencial de recuperação nos ativos internacionais, por isso, dessa alocação maior aí no internacional. O carteira internacional, ele basicamente é a mesma carteira que está dentro do carteira Itaú, só que num produto separado, tá? Por quê? Porque a gente começou a ver que tinha muita demanda por investidores que já tinham as suas carteiras diversificadas, já tinham seus investimentos em diversos fundos multimercados, não enxergavam espaço para colocar um valor maior ou que realmente entrasse dentro do carteira Itaú naquele momento, mas queria fazer a alocação internacional, queria fazer a diversificação internacional. E aí que nasceu o carteira Itaú Internacional, que daí é 100% deste fundo apenas nos ativos internacionais. Então essa parcela internacional do carteira Itaú foi sintetizada num único produto para quem quisesse comprar só esses ativos e ter uma alocação internacional ali isolada, tá bom? Para explicar a diferença básica aqui entre os dois. Só que o carteira Itaú, ele tem, além do internacional, só para lembrar, né, uma parcela de multimercado em 20%, uma parcela de inflação que hoje está em 28%, e ações nacionais que também estão em 20% aqui. Ou seja, o investidor tem uma diversificação muito grande ali dentro. Passando para a segunda parcela da pergunta dela aqui, né, que ela colocou sobre as vantagens, né, se é um bom momento a gente deixar o dinheiro em ativos internacionais, Ela quer saber se é um bom momento para deixar o dinheiro dela em investimentos internacionais. Aí eu vou voltar com uma outra pergunta para você ou para a Fê, então até para ilustrar um pouquinho aqui para a Lilian. Quando a gente olha para as economias Brasil e economia Estados Unidos, economia Brasil, economia europeia, economia brasileira, economia japonesa, deixamos o nosso patriotismo de lado, né? Em qual dessas economias você sentiria mais confiança, né, do ponto de vista de deixar os seus investimentos? Você deixaria tudo em uma? Acho que falando aqui, né, a gente sabe que ainda mais por conta da crise, agora a gente entende que países desenvolvidos, né, vamos dizer assim, vai se recuperar mais rápido, né, da crise. E, teoricamente, são lugares mais seguros para serem investidos, tô certo? Perfeito. Sim. É isso, né, Rê? É isso, eu faria a mesma coisa, Fê. Eu diversificaria em economias internacionais. Exato. As empresas brasileiras são ótimas, né? O Brasil tem um potencial maravilhoso. A gente tem uma economia, sim, que é pujante, mas que precisa ainda de muita coisa para que ela chegue no nível de risco, no nível de segurança dos ativos dessas outras regiões. Então, o primeiro ponto aqui para a Lilian, para quem estiver ouvindo, sempre é um bom momento para se ter investimentos em ativos internacionais, desde que bem selecionados, porque essas economias, elas tendem sempre, no longo prazo, a terem um posicionamento melhor, né, e um resultado melhor do que os ativos locais aqui. Quando a gente fala melhor, não quer dizer com maior retorno, tá? Não necessariamente isso, porque, obviamente, aonde você tem maior risco, e aí a gente pensa em ativos brasileiros, você tem maior potencial de ganho, sem dúvida nenhuma. Por isso que entra a diversificação. Por isso que a gente não tem 100% das alocações nos ativos internacionais. É uma parcela, porque essa parcela vai te proteger,
né, vai te trazer volatilidade provavelmente menor e, claro que isso não é uma regra 100% do tempo, mas fica provado em todas as análises que no longo prazo vale muito a pena essa exposição e essa proteção que a gente chama até no mercado como hedge, tá? Mas aí seria muito difícil a gente fazer isso só via dólar, né? Então eu compro dólar, eu compro euro e acabou. Não, por isso que a gente faz uma diversificação completa, Lilian. E aí o internacional, o investidor ele vai ter as ações americanas, as ações europeias, os títulos públicos norte-americanos, né, que são considerados os mais seguros do mundo. Tem ações de países emergentes, assim como o Brasil também. Tá? A gente tem papéis que a gente coloca como crédito, né, comprando o que aqui a gente chama de debentures, né, mas que lá a gente tem os ativos de companhias que soltam os seus papéis de crédito para também o investidor ter a diversificação em renda fixa internacional. Ou seja, a partir do momento que o investidor entrar no Carteira Itaú ou entrar direto no Carteira Itaú Internacional, ele vai ter uma diversificação completa lá fora e, obviamente, ele foge de novo daquela relação com o Brasil. Se o Brasil for muito bem, essa parcela talvez não vai acompanhar o resultado tão positivo que a gente teve aqui do cenário local, só que no momento ruim, ela vai proteger bastante o investidor, porque provavelmente a gente, né, na história, quando o cenário internacional ele não é bom, né, o cenário global, o Brasil acaba sofrendo mais do que esses outros países. Tá, Lilian? Então, vale a pena, é uma boa alternativa, e aí você pode optar tanto por essas alternativas que a gente falou aqui do Carteira Itaú ou pelo Carteira Itaú Internacional, como a gente tem outros produtos que seu assessor, né, ou seu especialista aqui vai poder te apresentar essa família de indexados internacionais que a gente também tem. Muito bem, Kleber. Muito obrigada, Fê, Kleber, Fê, por participar hoje do episódio. Foi muito legal. Acho que a gente sanou dúvidas muito pertinentes dos ouvintes. Mandem mais dúvidas que a gente pode preparar um novo episódio desse, como esse aqui. Fê, obrigada, viu? Obrigada a você, Rê. Obrigada, Kleber. Estou à disposição quando precisar. Adorei participar aqui, então podem me chamar que eu venho com o maior prazer. E espero ter ajudado aí nossos ouvintes. Valeu, Fê. Obrigadão pela participação. Volte mais vezes aqui, tá bom? Com certeza, só me chamar. Valeu, Rê. Combinado, obrigado. Fê. Valeu, Kleber. Amanhã a gente se encontra para um cafezinho cheio de canelas. Combinado, tamo aí. E para vocês que estão nos ouvindo, obrigada por terem mandado essas mensagens. A gente espera ter respondido aquilo que vocês estavam com expectativa de esclarecimentos das dúvidas de vocês. Hoje, na live das 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité, o diretor de investimentos, Cláudio Sanches, também vai responder perguntas ao vivo. Então, se alguém não mandou pra gente, quiser aproveitar, pode mandar a pergunta lá pro Cláudio às 5 horas. E obrigada pela audiência de vocês. Protejam-se, cuidem-se. A gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.